Bom dia a todos. Eu sou Ana Gabriela, engenheira da ABCP, e nós somos o Movimento Todos pela Construção. O Movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae. Hoje, no nosso curso, agora, na nossa sala, às 11 horas, nós vamos ter o tema Paredes de Concreto, Considerações sobre Projetos. O nosso palestrante de hoje será o engenheiro Marcelo Rios, daqui de Salvador, né? O engenheiro Marcelo Rios é engenheiro civil aqui pela Universidade Federal da Bahia e técnico de edificações pela Escola Técnica Federal da Bahia. Ele é mestre em estruturas pela Universidade de São Paulo, em São Carlos. Ele é sócio-diretor da Geoteste, empresa de projetos e consultoria, que projeta estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural e paredes de concreto. Atualmente, ele é um dos participantes da revisão da norma de paredes de concreto, né, a NBR 16.055, né, e eu queria convidar Marcelo hoje para fazer sua apresentação. Marcelo, pode entrar na nossa salinha aqui para a gente começar a nossa apresentação. Pronto. Bom dia, tá Marcelo. Estamos ouvindo, todos bem, graças a Deus. Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente, né, nosso representante aqui de Salvador, também aqui no Todos pela Construção, né, agradeço já de antemão sua participação e gostaria de deixar a turma aí com você, no finalzinho a gente entra para as perguntas e o pessoal pode se manifestar aí através do chat, para no final a gente ter esse debate. A turma é sua. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite da BCP, na pessoa de Ana Gabriela, e parabenizar aí os organizadores, né, desse evento, que é uma verdadeira maratona de conteúdos aí, época de coronavírus. A Geoteste, como a Gabriela falou, é uma empresa de projetos de consultoria e também de cursos e treinamentos, e a gente trabalha com estrutura convencional, alvenaria e parede de concreto, sendo que parede de concreto hoje tem sido o nosso carro-chefe, né? A maioria dos projetos nós fazemos em parede de concreto. Parede de concreto tem uma norma, né, que rege o sistema, que é 16055, uma norma específica. Parede de concreto moldada no local, para a construção de edificações. Então, de cara, logo já tem essa definição que é moldada no local. Quando a gente fala de industrialização, o pessoal está muito sempre atento ao pré-moldado. Na verdade, não se trata de pré-moldado, essa norma não se aplica. A norma-mãe, a 6118, né, ela nos orienta para tudo que não estiver no sistema parede de concreto. Tudo que não estiver na 16055, que só trata das paredes de concreto. Então, a 6118, alguns assuntos, por exemplo, as lajes, são tratadas na 6118. É a nossa referência principal quando a gente está fazendo parede de concreto depois da 16055. Outras normas complementares que nós usamos em projetos de outros sistemas, tipo a 6120, que é de ações, né, que foi agora revista, a 6123 de ação do vento, a 8681, que é de combinação de ações de segurança, e a 15575, se a gente estiver tratando de edificações habitacionais. Existem outras normas, como a de sismo, como a de incêndio, que também são aplicáveis, evidentemente, ao sistema de parede de concreto. A norma 16055, ela está sofrendo uma revisão agora, conforme Gabriela falou aí nesse instante, tá? Nós temos uma participação também. Bom, considerações gerais. Primeira coisa que a gente deve falar em relação à parede de concreto é que o sistema ele serve para qualquer número de pavimentos. Inclusive, na palestra do Wendler, ele até fez essa observação também, mas eu faço questão de repetir. Por quê? Tem uma definição de edifício simplificado que consta no escopo da norma. Na verdade, foi uma colocação infeliz, porque muita gente lê o escopo e não vai adiante. E chega lá e vê que tem edifício de até 5 pavimentos, pensa que a norma só se aplica até 5 pavimentos, o que não é a verdade. O que acontece é que existe uma definição, uma particularização de o edifício simplificado, que é o quê? Um edifício de até 5 pavimentos e com características especiais, como vão máximo de laje, pé direito máximo, etc.
tá? Uma outra coisa importante para aqueles que pretendem iniciar em projeto de parede de concreto é a questão do encaminhamento das cargas. Diferente da estrutura convencional, o encaminhamento das cargas em parede de concreto obedece mais ou menos aquilo que acontece também em alvenaria estrutural, já que você está trabalhando com paredes e não com pilares e vigas. Uma diferença importante é, se eu tenho um cruzamento de paredes, né, a carga de uma parede é transferida para outra parede, o que não acontece quando você tem um cruzamento de vigas e que naquela posição do cruzamento você tem um pilar. Não há transferência de carga de uma viga para outra. Por que eu faço questão de fazer sempre essa observação? Porque aquele projetista que está iniciando em parede de concreto pode ser levado a pensar que ele pode usar um software de estrutura de concreto convencional e aí ele vai estar com esse encaminhamento de cargas totalmente equivocado. Uma coisa importante também no projeto é que quando a gente começa um projeto de parede de concreto, a gente tem que saber todas as aberturas. No projeto de arquitetura, é claro que tem lá todas as portas e janelas com as dimensões e posições, né, não temos dúvidas. No entanto, o projetista de instalações, ele tem que, de antemão, dizer se ele precisa colocar, por exemplo, um quadro embutido. Nós já tivemos obras, né, que um quadro era mais largo do que a maior janela e era mais alto do que uma porta. Então, a maior abertura do prédio era um quadro que ele queria colocar. E se nós não soubermos essas aberturas, a gente vai cometer erro. Por quê? Porque a carga não vai passar no vazio. Então, se tem um vazio, você tirou um pedaço da estrutura. É diferente do convencional, que quando você embute um quadro, você embute numa alvenaria de vedação, tá? Então, isso é importante. Da mesma forma, o projetista de instalações, ele tem que, de antemão, dizer se ele precisa passar alguma tubulação dentro da parede. A norma de desempenho, ela veda a passagem de tubulações, se essa tubulação ela pode ter uma necessidade de manutenção no futuro. Tá? Então, não é nenhuma exigência da 16055. No entanto, mesmo para aquelas tubulações que são permitidas, a gente tem um limite, né? Um terço dentro da parede e também o limite de 1 metro. Então, se por um acaso vai existir um rasgo, abertura ou embutimento, o projetista de estrutura ele tem que conhecer isso de antemão e tem que aprovar, e está escrito na norma. A 16055 ela é muito clara em relação a isso. Então, uma situação que pode ocorrer, né, é o construtor desavisado, ele não submete isso ao estruturalista. Se o estruturalista não tiver também atento e solicitar essa informação, ele pode chegar até o final da obra, estar infringindo esse item da 16055 e a fiscalização não aceitar. Tá? Então, isso é um problema que deve ser visto com antecedência. Em relação à arquitetura, algumas dicas que eu acho que são importantes. Tá? O arquiteto, normalmente, quando ele faz o projeto, ele observa simetria. Então, por exemplo, eu trouxe esse prédio aqui, que é um prédio muito comum, né? São 4 apartamentos por andar. Vejam vocês aí que do lado direito, os 2 apartamentos, eu fiz um contorno vermelho, tá? Esse contorno vermelho está indicando nossa primeira concretagem. E aí vale a pena fazer um parêntese sobre a questão das formas. A forma é um investimento inicial alto, tá? Isso já foi comentado aqui, então vamos lá. E por você ter esse investimento inicial alto, você precisa otimizar isso. Não só otimizar o custo dessa forma, como também o número de variações que você tem de uma concretagem para outra, já que você não tem muito tempo. Tá? Qual é o objetivo do sistema de paredes de concreto? É fazer uma concretagem a cada 24 horas. Então, não dá tempo você adaptar a forma de um dia para o outro. Então, nesse gráfico aí, o que tem? Na primeira concretagem, você vai fazer o apartamento laranja e o apartamento azul e mais o hall. Por que a gente coloca a escada logo na primeira concretagem do pavimento? Porque aí você já libera o acesso para o dia seguinte, tá? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, no primeiro dia, eu tenho uma concretagem desses 2 apartamentos da direita e o hall, tá?
No segundo dia, eu tenho a concretagem dos 2 apartamentos da esquerda. Nesse segundo dia, eu já posso ter acesso sobre a laje da primeira concretagem para colocar as armaduras. E aí eu posso realmente fazer 2 apartamentos por dia. Bom, mas percebam o seguinte, para o arquiteto ele fez um projeto duplamente simétrico, do ponto de vista 2 apartamentos. Mas até a forma da escada, de um lado, né, o lado, digamos assim, o lado esquerdo da escada, você tem uma forma que é diferente do lado direito da escada. Então, você não tem assimetria. Aí, no hall, você não tem assimetria nem em relação ao eixo Y, tá? Bom, mas para o arquiteto, ele dá um espelhamento no desenho, tá? Isso é muito comum. Mas, para a gente, você não vai... na forma, você não vai espelhar ela, você vai girar ela, como se você tivesse, imagine um eixo vertical no prédio, e você vai girar ela. Por isso que esse desenho está assim descasado, porque o apartamento laranja, que na primeira concretagem é no canto superior direito, na segunda concretagem, ao girar, ele vai para o canto inferior esquerdo. E aí me permite eu estar descrevendo assim, porque eu não consigo fazer um apontador para isso. Da mesma forma, o azul, quando ele ficar girado, essa vai ser a nova posição dele. No caso de 4 apartamentos por andar, eu não tenho esse problema assim mais grave. No entanto, vejam essa planta. 6 apartamentos por andar. Nessa planta, inicialmente, o arquiteto tinha colocado os 2 poços de ventilação na mesma direção, né, no apartamento azul vendo. E a reentrância da fachada, que também está aí nesse apartamento azul, ele tinha posto na mesma direção. Ou seja, ele fez um espelhamento dos 3 apartamentos de cima para os 3 apartamentos de baixo aí nessa planta, tá? Mas, no entanto, isso aí para a forma é terrível. Então, a gente solicitou que mudasse o apartamento azul, né, para que na hora que girasse essa forma, vejam vocês que o amarelo, ele saiu do canto inferior esquerdo para o superior direito, a mesma coisa, tá? E o azul, quando girou, ele ficou efetivamente girado e não rebatido, e não espelhado, ok? Isso é muito importante. De novo, aqui vocês veem que dentro do contorno vermelho está a escada, tá? O hall e a escada, na primeira concretagem. Também em termos de arquitetura, nós temos aí a questão da repetição vertical. E aí eu não estou falando somente do pé direito. Claro que o pé direito é muito importante porque você não tem tempo de fazer uma alteração na forma de um pavimento para o outro, tá? E nem vai ficar tendo peças para você fazer essa reposição e onerando a forma. Então, normalmente, o que a gente vê é sempre a repetição do pé direito, o que é muito comum. Mas também, nessa repetição vertical, a gente tem uma preocupação são com os apartamentos para PNE, portadores de necessidades. Por quê? O cadeirante, ele precisa de paredes portas mais largas, tá? E muitas vezes nós temos que retirar paredes para modificar determinados ambientes. O exemplo mais comum é, por exemplo, os banheiros, né? Um banheiro pequenininho desse não entra a cadeira de roda. Então, essa planta da esquerda é a planta do pavimento. E essa planta da direita é a planta do apartamento térreo, né? Adaptada para o PNE. Então, vejam vocês o seguinte, isso aqui é uma condição ideal, é o mínimo de mudança que você pode fazer. Ora, essa parede entre os 2 banheiros que aparece no pavimento tipo, ela tem que ser suprimida do térreo. Tem 2 alternativas aí. Ou, nos pavimentos de cima, nós fazemos essa parede não estrutural, que pode ser uma alvenaria convencional ou drywall, conforme queira, certo? E, com isso, todos os pavimentos ficam iguais. Ou até podemos fazer de parede de concreto, sabendo-se que ela, no primeiro andar, ela vai constituir uma transição, já que ela não existe no térreo, ok? Em relação à largura das portas, isso não é problema, porque mesmo você tendo uma forma com portas de 60, 70 e 80, você pode introduzir ali um enchimento na porta de 60 para que ela vire 80, idem na porta de 70 para virar 80,
tá? Então, a questão da largura das portas não é problema. Agora, veja a importância, percebam vocês, no caso de um empreendimento, onde o construtor, e aqui é um grande alerta aos construtores que estão assistindo, né? O construtor, ele está contratando um projeto e que ele tem intenção de fazer em parede de concreto, nessa concepção de planta baixa, né, que normalmente é a primeira planta que o arquiteto faz, esse arquiteto, ou ele já tem experiência com parede de concreto, tá? Ou então se chama um estruturalista que já tem experiência também para poder passar essas dicas, tá? É uma questão bem importante. E isso aqui, o fato de você ter muitas alterações no apartamento PNE, implica num custo maior. E, além disso, como hoje a exigência de apartamentos PNE é maior do que a necessidade, quando chega no final das vendas, o empreendedor está vendendo apartamento PNE para quem não quer PNE. Então, na verdade, ele vai ter que desinverter esse apartamento. Então, veja que no caso que eu estou mostrando aqui, é muito simples, é você pegar e adicionar uma parede e transformar esse banheiro grande, voltar para 2 pequenos. Tá? Além disso, você pode ter na arquitetura espaços muito reduzidos que dificultem a montagem e desmontagem das formas. Então, por uma questão de celeridade, às vezes a gente faz a opção de retirar uma parede estrutural para que justamente você folgue o ambiente e consiga montar e desmontar mais rápido, tá? Isso aí vai do construtor também. Uma questão também interessante é assim, no início se usava parede de concreto muito predominantemente na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ou seja, não tinha nenhuma necessidade de flexibilidade arquitetônica. Hoje, como o sistema avança para a classe média-alta, então, esse argumento de venda, e também seria a incorporação, né, já não seria aquela contratação direta da Caixa, então, o comprador, ele precisa de argumentos para ele encaixar a família dele naquele ambiente. Então, esse argumento da flexibilidade arquitetônica, ele é muito válido, porque muitas vezes você tem lá um apartamento de 2 quartos, mas ele não precisa de 2 quartos, ele precisa de 1 quarto e uma sala maior. Então, enfim, são variações que ele pode fazer depois de adquirir o imóvel. Então, essa flexibilidade, ela acontece como? É somente retirar as paredes, como fazendo na alvenaria estrutural. Retirar as paredes que podem, né, ser retiradas e transformar ali em drywall, alguma coisa assim. Acontece o seguinte, o sistema de parede de concreto, ele tem uma rigidez que favorece o conjunto, tá? É uma obra muito mais rígida, ou seja, menos deformável, com menos patologias, etc. Então, essa flexibilidade, se por um acaso eu disser assim, olha, eu quero tirar todas as paredes internas do apartamento, opa, peraí, será que eu consigo usar a 16055 com todas as suas facilidades, com agora uma estrutura muito mais flexível? Então, essa questão, inclusive, já está sendo tratada na revisão da norma para criar índices de paredes mínimas por metro quadrado construído, tá? A outra questão também, nos condomínios de casas, né, principalmente classe média, existe sempre aquela possibilidade de ampliação, seja um quarto no fundo, seja uma ampliação vertical. No caso do quarto no fundo, né, já tivemos algumas situações dessa, para você depois quebrar uma parede de concreto é mais difícil, mais trabalhoso, e é bom que não seja dessa forma para não perturbar o resto da estrutura. Então, a gente faz normalmente de alvenaria, tá? Amarra ela direitinho para não fissurar. E no caso da ampliação vertical, uma possibilidade também coloca a laje na casa toda, mas aquele local já previsto para fazer a escada, para dar acesso ao pavimento de cima, não se põe a laje, põe somente o forro, justamente para facilitar essas ampliações, tá? Bom, a partir daí, a gente precisa fazer uma personalização do projeto. Então, normalmente, a gente pede uma reunião. Nessa reunião, tem que estar o projetista de instalações, porque, conforme a gente falou antes, ele é muito importante na determinação dessas aberturas e passagens de tubulações. O arquiteto, evidentemente, e tem uma figura que eu coloquei aqui, que não precisa estar na reunião, mas ele precisa ser contratado bem antes, é o tecnologista do concreto. Tá? Nós não vamos tocar muito nesse assunto, já foi comentado aqui, mas qual é a maior patologia que você tem no sistema? É retração. Então,
a gente tem que cuidar do concreto na sua composição, a gente tem que ter uma boa cura, a gente tem que ter as juntas para tentar minimizar esses problemas, tá? Então, o tecnologista do concreto, ele precisa entrar muito antes, o Wendel até falou nisso, porque você tem ensaios de 8 semanas, 56 dias. Então, há uma necessidade de um estudo do concreto, com seus componentes, etc., com bastante antecedência, tá? E, normalmente, o construtor não está muito avisado em relação a isso. Bom, com base nisso aí, a gente chega a um rol de definições de projeto, tá? Então, diversas coisas, como, por exemplo, se o passeio vai ser concretado junto ou separado, se vai ter um beiço para apoiar a forma do pavimento térreo, se vai ser um beiço provisório, enfim, armadura de ligação. São diversos itens que a gente põe em discussão, tá? Se o construtor, ele é a primeira vez, muitas coisas ele não sabe responder, a gente pode explicar e aí vai resolvendo, e até pode ser isso revisto depois que começa a obra, né? Se algum procedimento ele não se enquadrou bem, não gostou, etc., e tem uma proposta de alterar, a gente refaz aquele detalhamento para que não fique desgarrado lá o projeto do as-built. Tá? Bom, e aí nós chegamos a uma personalização desse projeto, né, com essas definições. Falar um pouco de juntas. Primeiro, a junta de dilatação, que é aquela que todo mundo está acostumado na estrutura de concreto convencional. A junta de dilatação, ela é a separação de duas partes integralmente. Do topo da fundação ao topo do prédio, nada se interliga. Tem um espaço vazio entre as duas partes do prédio, tá? A junta de concretagem, também vocês já conhecem, é a interrupção de uma concretagem, né, num dia para você recomeçar no outro. Qual é a característica que tem da junta de concretagem? No caso da parede de concreto. Como vocês viram, a gente escolhe qual é o lado que a gente vai concretar primeiro, tá? Isso pode gerar facilidade. Além disso, tem um sistema de você parar essa junta na parede, né, verticalmente, que é uma borracha dupla. Então, você monta a forma daquela, digamos, a metade do prédio, né? Como a gente mostrou ali, e ali naquele ponto que você vai interromper a parede, existe uma borracha em duas metades e a tela passa no meio. Então, veja a primeira diferença logo gritante. No caso da junta de concretagem, depois de pronto, é tudo interligado, tá? Isso aí igual que você tem no concreto armado. O destaque aqui é a junta de trabalho ou de controle. Essa junta de trabalho, ela pode ter uma profundidade de 1,5 cm, 2 centímetros, né? O detalhe está aí com 2. Qual é a ideia? É fragilizar a estrutura naquele ponto que é menos indesejável, porque desejado nunca é. E ali você vai já tratar isso com mastique, a fissura vai ficar escondida, vai ficar protegida, então não é problema, tá? Agora, por que é importante também usar essa junta? No caso da 16055, a gente normalmente, né, a gente foge do problema da retração, deixando que fissure nesses pontos, tá? E não arma para a retração. Provavelmente a gente não conseguiria viabilizar uma obra de parede de concreto para habitação popular se a gente tentasse armar essa retração, né, por completo. Então, a importância de colocar essas juntas é que a norma ela estipula uma armadura mínima horizontal 50% maior do que a armadura mínima vertical das paredes. No entanto, se você põe juntas a cada 6 metros em paredes internas e a cada 8 metros, no máximo, né, em paredes externas, ela permite retirar esse acréscimo de 50%, ou seja, iguala a armadura mínima horizontal a armadura mínima vertical, tá? E como as telas são vendidas aí comercialmente, né? A tela que mais se encontra é a tela Q, né? Existem outros tipos, Q de quadrado, ou seja, o mesmo AS nas duas direções. Então, é extremamente conveniente fazer a redução dessa armadura horizontal para que você possa usar uma tela Q, né? E igualar essas duas armaduras. Bom, como é que é o comportamento estrutural?
O meu edifício, ele é um sistema monolítico de chapas e placas, tá? Assim como chapas e placas, assim como alvenaria estrutural. No entanto, aqui eu tenho um sistema monolítico, então ainda leva esta vantagem em relação à alvenaria estrutural. Por quê? Primeiro que eu tenho uma estrutura muito mais rígida que o sistema tradicional de pilares e vigas, certo? E aí eu tenho uma redução interessante de problemas de fachada, aqueles que você tem sempre aquela questão da compatibilização, da deformação da viga, né, com o que a parede de alvenaria aceita, né, a parede que está sobre essa viga ou sobre a laje. Então, isso normalmente gera patologias. Aqui não, eu tenho tudo rígido. Além disso, as deformações das lajes, elas não são acumuladas com a deformação da viga, como é no sistema tradicional, tá? Por quê? Porque minhas paredes verticalmente deformam praticamente zero, correto? São, digamos assim, insignificantes em relação às deformações das lajes. E esse controle maior das deformações das lajes nos leva à possibilidade de fazer, inclusive, o cálculo plástico, o cálculo por charneiras plásticas, com muito mais controle, tá certo? E esse cálculo plástico, inclusive, ele é previsto na NBR 6118, né, já que eu não tenho lajes na norma de parede concreta, eu tenho que ir para 6118, o item 1454, tá? E com o cálculo plástico associado ao cálculo elástico, a gente tem uma redução fantástica de aço nas lajes, tá? Então, nós tiramos proveito justamente por ter hoje lajes mais espessas em função da acústica, né? Nós temos vãos relativamente pequenos. É claro que quando a gente começa a retirar as paredes, a gente começa a aumentar os vãos de lajes, então, claro que isso aumenta o consumo. Muitas vezes o construtor faz uma conta, eu vou retirar essa parede, né? Deixo de gastar o concreto e o aço, mas vou botar o drywall e faz a conta de uma coisa pela outra. Não é assim, tá? Porque quando você tira, a outra parede vai pegar o esforço e também a laje, aumentando de vão, vai aumentar a armadura. Além disso, nas fundações, nós temos uma interação entre paredes do térreo e radier, o que também torna o radier mais rígido, tá certo? Ganhando também em termos de economia. Então, são as vantagens que você tem no sistema de parede de concreto em relação ao comportamento estrutural. Claro que tem outras, mas estou destacando aí essas daí. Bom, em relação às ações nos edifícios, nós temos as mesmas ações que os edifícios tradicionais, ou seja, ações permanentes, a sobrecarga de uso, o vento, sismo, desaprumo, etc. Tá? Eu gostaria de fazer aqui um destaque em relação ao desaprumo e o vento, porque cada norma trata de uma forma diferente. Então, vocês vejam o seguinte, a NBR 6118, né, a que está em vigor agora, eu não sei se estão fazendo alguma alteração disso, tem uma tal de uma regra de 30%. O que é isso? Entre as duas ações, se uma for inferior a 30% o valor da outra, você despreza ela e usa a outra. Ou seja, você precisa informar ao vento que ele não tenha uma ação completa naquele prédio que tem um desaprumo na mesma direção, tá? Ou seja, não se soma os esforços se um for muito maior do que o outro. Sim, mas uma é ação permanente, o outro é uma ação variável. Então, se eu tenho um desaprumo e esse esforço ele já está lá, quando o vento bate na mesma direção, o esforço também acontece. Tá? Então, não vejo muito sentido. Se não houver essa preponderância de um ser maior do que 30%, ser menor do que 30% do valor do outro, ele manda fazer uma combinação. Na 16868, que é a norma de alvenaria estrutural, que passou da fase de consulta pública, já está para sair, ela não vi nenhuma referência a fazer combinação entre desaprumo e vento. Ou seja, só diz que você tem que considerar, como tem que considerar o vento, tem que considerar o desaprumo, então pronto, tem que considerar os dois. Então, acho que é a mais sensata. No caso da 16055/2012, que aqui ainda está em vigor, diz que você tem que considerar aquela que proporcionar a situação mais desfavorável. Ora, vamos imaginar aqui um prédio que você tenha lá um esforço devido ao vento e devido ao desaprumo, e um seja 99% do valor do outro.
Ou seja, você vai desprezar 99%, que no cômputo geral é quase 50% do total, tá? Então também não faz sentido. Felizmente, na revisão, já foi trocado esse texto, então, claro que ainda vai para aprovação, mas a nova 16055 vai trazer simplesmente a frase: as ações devem ser combinadas, que é justamente o que acontece na faixa intermediária da 6118, tá? Diz que tem que combinar as outras duas. Claro, porque aí você vai levar em conta que uma é permanente, a outra é acidental. É variável, desculpe. Bom, em relação ao dimensionamento, eu queria só fazer algumas considerações aqui, né? Nós não vamos fazer conta, evidentemente não é o propósito, mas somente algumas observações em relação à fórmula do dimensionamento, que foi uma fórmula muito questionada na revisão da norma, tá? E aí eu queria que vocês percebessem o seguinte: eu tenho aí o ND resistente, que é o que aquela parede vai resistir por metro de parede, né? O que ela vai resistir seria o quê? A menor de 3 parcelas. Então, vocês estão vendo aí que ND resistente igual a uma primeira parcela, que é menor ou igual que a segunda parcela, menor que a terceira. Ou seja, você vai pegar a menor das 3. Reparem que na primeira e segunda parcelas, você tem uma expressão que é muito parecida com a expressão lá de pilar centrado, né? 0,85 de FCD mais ρ vezes FSCD. Percebam que aí está multiplicado por T, que é a espessura. Não está multiplicado pela área. Por quê? Porque nós estamos calculando o ND resistente por metro. E na norma, para quem abre a norma hoje, vai ter a terceira parcela está multiplicada pela área, tá? É um equívoco. A terceira parcela também tem que ser multiplicada por T, tá? Eu não posso comparar parcelas com unidades diferentes, não faz o menor sentido, tá? Bom, na primeira parcela, no denominador, tem uma expressão com K1 e K2 que caracterizam a geometria da parede, tá? Então, se a parede é mais esbelta, essa expressão de K1 e K2 vai dar um valor maior, ou seja, vai reduzir a resistência em função da geometria ser uma geometria menos favorável, ok? A segunda parcela nada mais é do que a primeira, impondo um limite para a expressão de K1 e K2, tá certo? Então, o numerador é exatamente igual, mas o denominador é como se fosse um limite mínimo para essa expressão que transmite as características geométricas da parede. E aí, dentro dessas características geométricas, a gente vai falar daqui a pouco, o LE, que seria a altura equivalente, tá? É justamente levado em conta aqui. Então, toda a parte de flambagem, etc., está justamente nesse denominador. Agora, percebam um detalhe muito interessante, que assim, na descrição aí de o que é cada símbolo, você tem o ρ, que é a taxa geométrica da armadura vertical da parede, assim como é no pilar, né? Não maior que 1%. A norma de parede concreta, ela não permite uma taxa de armadura maior do que 1%. Você pode até colocar, mas você não pode computar, tá? Ainda assim, pode ser que por uma combinação aí de valores, você chega num determinado momento em que a primeira parcela, ou a segunda, ou as duas, ela ultrapassa a terceira. Ora, o 0,4 de FCD, né, é um limite da tensão concreto, onde daí em diante não adianta você aumentar a armadura, tá? Porque isso não vai trazer nenhum benefício. Perfeito? Então, tem que ficar atento para isso, porque às vezes a parede não está passando, aí põe mais armadura, já não é mais o caso, é aumentar a espessura, tá? E quando você aumenta a espessura, claro, você está diminuindo a tensão no concreto. Essa é mais ou menos a lógica. Perceba uma coisa, que nos edifícios mais altos, nós temos, claro, né, como nos pilares, você tem nas paredes uma variação, né, de ND ao longo dos andares. Obviamente, o térreo precisa de uma capacidade resistente bem maior do que os que estão acima. Ora, nós temos a possibilidade de variar a espessura da parede? Nem pensar, né? Por quê? Porque você tem ali um conjunto de forma que você tem um ciclo de 24 horas. Você não vai adaptar a forma, certo? Então, isso aí não é cogitado.
Você pode variar a armadura? Pode, mas não é prático, tá? Normalmente, a gente trabalha com a armadura constante, né? Principalmente no que se refere às telas. E aí, eu vou variar o quê? Vou fazer o prédio todo com a mesma resistência? Depende. Você pode ter uma variação, por exemplo, de FCK, tá? Que é uma coisa relativamente simples. Se você está fazendo um prédio mais alto, certamente você está pedindo concreto, né? E aí você pode pedir num dia um concreto de 40, no outro dia de 35, enfim, você pode fazer essa variação. E também você, dentro de um pavimento, você também tem que colocar as paredes mais carregadas com uma espessura maior do que as paredes menos carregadas. Só, no entanto, esse procedimento também leva um ponto de atenção, por quê? Porque quando você tem uma parede mais espessa, você vai ter também uma armadura mínima maior, tá? Então, se você estiver trabalhando com armadura mínima, vai ter que prestar atenção nisso. Então, você já tem uma variação de armadura e tem também uma variação dos espaçadores, tá certo? Então, como você trabalha ali com aquelas peças e é tudo muito rápido, então se você tem uma parede, por exemplo, de 10 e a outra de 12, por essa questão, há de se prestar atenção para não usar errado. Porque se você botar, por exemplo, aquele distanciador, né, que faz o fechamento da forma, para que ela não... a distância certinha da espessura. Então, se você pegar um distanciador de 12 e colocar numa parede de 10, logicamente, você não vai conseguir fechar essa forma. E se for o contrário, você colocar um de 10 numa parede de 12, na hora que você fechar a forma, pode ser que esse aperto, quando você der, leve a parede a ficar com 10, tá? E aí seria um desastre. Mas também a forma não encaixaria. Então, essas coisas são decididas juntamente com o construtor para que fique uma coisa prática, tá? Bom, voltando aqui à questão da fórmula, né, essa parcela aqui de baixo, eu tenho também uma observação a fazer, que é o seguinte, eu falei do LE, o LE, ele entra aí na composição do K1 e K2, eu nem estendi mais, não coloquei a fórmula do K1 e K2, mas o LE, que é o quê? A altura equivalente da parede, ela é influenciada pelas condições de contorno dessa parede, tá? Então, eu vou passar aqui para a figura seguinte. Opa! Vocês estão vendo a figura, será? Opa, veio, chegou. Eram 2 cliques. Desculpa aí. Então é o seguinte, eu fiz isso até à mão e apresentei na revisão da norma. Já sei o que aconteceu. Faltando uma figura. Desculpa aí, mas está faltando uma figura. Para quem conhece, na 6118, tem umas figurinhas, se vocês estão vendo aí, são essas figurinhas que eu coloquei ao lado do gráfico, tá? Então, a depender da condição de contorno, de ser engaste, apoio ou livre, tá? Você vai ter um benefício maior ou menor em função do LE, tá? Então, o LE, se você, por exemplo, não tem vinculação nenhuma, ele é igual ao L, ou seja, a altura da parede. E esse desenhozinho é que não saiu, viu? Tem uma... Eu vou voltar aqui, ó. Esse desenho, ele não saiu, que é a figura que tem na 6118 e que tem na 16055, tá? Então, para quem conhece a figura, aqui estão as diversas condições de contorno, não são todas. Mas se vocês olharem aí, eu fiz as 4, tá? De cima para baixo, espero que dê para vocês enxergarem, porque não ficou muito legal, não. Você tem do lado esquerdo o engaste e do lado direito livre, tá tracejado. Isso na segunda, tá? De cima para baixo. Na terceira, você tem apoio da esquerda e livre na direita. Vocês podem olhar que tem, inclusive, eu botei em letra e botei também o símbolozinho de engaste e de apoio. Ora, não faz sentido que o meu LE seja maior quando eu tenho uma condição de engaste do que quando eu tenho uma condição de apoio livre, tá? Então, há de se tomar cuidado não só para a parede de concreto, mas também para os pilares paredes. Está lá na norma, na 6118, tá? E eu tenho, inclusive, citado isso aí, o pessoal está revisando a norma, a 6118 também, né? E na 16055, como é uma cópia, o ideal é que as duas tivessem com a mesma coerência, tá?
para que você não faça uma parede, digamos assim, coloque a condição dela como engaste e seja pior do que uma situação como apoio, tá? Bom, basicamente era isso aí que eu tinha para dizer para vocês, né? Eu vou ficar agora à disposição, meu contato está aí, e estou à disposição aí para as eventuais perguntas. Oi, Marcelo, voltando, seu tempo foi ótimo, né? Que a gente estava preocupado um pouquinho com a quantidade de assunto que o Marcelo teria aqui para passar para a gente, né? Mas foi tudo muito bem. Obrigado, já agradecendo assim de antemão, em nome de todos pela construção, a você e a Patrícia, né? Que o Marcelo trabalha juntamente com Patrícia Rios, né? Eles são uma dupla na Geoteste, para quem não conhece, vale a pena conhecer a dupla, né? E eu gostaria de passar para algumas perguntas, que aqui no chat apareceram algumas perguntas, né? Tem também algumas perguntas até minhas, né, particulares aqui, que eu gostaria de fazer. Vou começar logo por uma aqui. Qual tipo de fundação que você acha mais adequado para obras em parede de concreto? Tem aquela fundação que, se puder ser essa, é imbatível? Perfeito. Primeiro, agradecer aí a presença do pessoal, né, porque foi bastante gente. E não sei se eu contribuí, mas vamos tentar contribuir um pouco mais. Gabriela, a fundação ideal realmente é o radier, tá? A gente tem que sempre pensar o seguinte: se nós temos uma carga distribuída, então nossa fundação tem que ser distribuída. Você pode até fazer uma sapata corrida e também vai funcionar, claro. Mas por que do radier? É muito prático, né? A gente precisa ter realmente concretado esse piso para começar a fazer forma. Então, o radier ele termina sendo a fundação mais prática. Tanto que há casos onde a gente tem uma deficiência no solo, né? E há uma preferência entre retirar o material, fazer, às vezes, um reforço com geotêxtil, por exemplo, para dar maior capacidade de carga a esse solo e fazer um radier, porque tem sido realmente a situação mais econômica, até porque a gente considera essa rigidez conjunta, né, com as paredes do próprio edifício. Claro que eu estou falando isso quando a gente nasce com parede de concreto desde o térreo, tá? Quando tem transição, não. É diferente, que aí você vai ter a estrutura de concreto armado por baixo do sistema de parede de concreto. Certo, obrigada. Tem uma pergunta aqui, que eu deixei seu slide aí no fundo, talvez pensando em você responder ela, foi logo no iniciozinho, do Carlos Magalhães. Ele colocou, ele não entendeu claramente porque a forma tem que ser girada para o outro lado. Foi naquela figurinha logo no início que eu acho que você falou na apresentação. Se você quiser voltar lá para tentar esclarecer um pouco mais. Pronto, vou. É um pouco lento aqui, porque a gente dá o clique e ele ainda demora um pouquinho para aparecer novamente o botão, tá? Como é o nome dele? Foi Carlos Magalhães. Carlos, repare, a forma, ela não é... Não sei se é Carlos André daqui, não sei se é Carlos André, porque é Carlos André Magalhães, não sei se é ele daqui mesmo de Salvador, mas é Carlos Magalhães aqui. Uhum. Veja bem, a forma, ela não é dupla face, tá? Então, imagine que você tem uma parede e que tenha uma porta do lado direito. Quando você rebate, dá o mirror, né, do AutoCAD, e olha a face dessa parede, essa parede vai estar, a porta, desculpa, vai estar do lado esquerdo. Tá certo? Então, claro, você pode até adaptar isso, mas é muito mais prático que você gire a forma, porque as peças vão todas no mesmo sentido, na mesma posição. Ok? Então, tente mentalizar isso aí. Você pega um prédio, é que aqui não aparecem as portas, porque eu fiz questão de simplificar o desenho por causa da representação gráfica aqui, né? Mas se você pegar uma parede, digamos uma parede de um quarto, tá? E você tem a porta ali, digamos, está do lado esquerdo. Você está dentro do quarto, a forma voltada para dentro do quarto. Se você rebater isso para o outro lado, essa porta, ela vai ficar do outro lado, tá? Pois não, pode ir. Ok, né? Tem mais uma pergunta aqui também de Márcio Cunha. Ele pergunta, Marcelo, e sismo? Como se considerar sismo em um sistema de parede de concreto? Como é que se daria essa ligação? Aqui no Brasil, acho que a gente não tem muito esse problema, mas quem já visitou obras aqui fora do Brasil, alguns que estão aqui presentes no chat, com certeza já tiveram a oportunidade de ir,
A gente viu que em alguns países os prédios são praticamente colados um no outro, em parede de concreto, justamente por conta do sismo. Comente, por favor, um pouquinho essa questão do sismo. Márcio Cunha, você não fique fazendo pergunta difícil não, viu? Eu vou entrar no seu curso também para fazer pergunta difícil, tá? Bom, na verdade, o sismo, assim, nós temos algumas regiões do Brasil que são zona 1. Me parece que zona 2 é quase nada. Nossa região toda aqui, a grande maioria do Brasil, realmente é zona 0, que dispensa verificação. Isso, inclusive, eu soube que estava sendo até revisto, tá? Mas o sismo, ele é uma ação como outra qualquer. O que acontece na parede de concreto que, digamos assim, a gente leva uma certa desvantagem em relação ao convencional? É que nós temos uma estrutura que é menos dúctil, tá certo? Então, eu, por exemplo, não tive ainda a oportunidade de fazer nenhum projeto com sismo em parede de concreto, porque, como eu estou dizendo, a área é muito restrita. Mas a ação funciona do mesmo jeito, porque o sismo ele é transformado, é uma ação dinâmica também, que é transformada em ação estática, como se fosse o vento, né? Porque o vento, na verdade, também é dinâmico. Sim. Eliseu Moura, ele pergunta aqui, em um apartamento de 3 pavimentos ou mais, qual seria a altura ideal entre um pavimento e outro para que a carga esteja distribuída em toda a estrutura? Olha, não é... Também muito não, se ele está perguntando a questão do pé direito, né? O pé direito, repare, é normal. Na verdade, o pé direito vai influenciar no dimensionamento dessa parede. Porque na hora que você faz a conta e faz o encaminhamento dessas cargas e chega com esses diagramas de tensões lá embaixo, certo? Independente da altura da parede, você vai ter essa distribuição do mesmo jeito, tá? Agora, o que vai acontecer aí é, naquela formulazinha de dimensionamento, aquele denominador que é em função de K1 e K2 vai subindo quando você vai aumentando o pé direito, tá? Então, é importante, e claro que também a questão das deformações do prédio, mas o que é importante aí de ver é o seguinte, você tem que ter essa altura, o pé direito tem que ser constante por conta da praticidade, tá? Mas não impede que você use um pé direito maior ou não. O que vai acontecer é que lá no dimensionamento ele vai influenciar por causa da flambagem, digamos assim, né, em termos mais rasteiros, dessa parede. Certo. Dionísio, ele colocou aqui uma questão que eu acho que é a mesma do Carlos, que está aí nessa figurinha sua, né? Ele coloca algo relativo também a custo, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Ele disse que também gostaria de entender melhor a questão de não poder ou não dever espelhar a disposição dos ambientes, e pergunta se trata-se de uma restrição em relação ao custo das formas, a reutilização das formas, ou possui alguma restrição técnica de cálculo diante dos sistemas construtivos. Você já comentou, mas se quiser falar algo em relação a custo, aí acho que é mais uma questão de projeto. Certo. Restrição técnica, não, nenhuma. Mas eu acho que é fácil de você visualizar, Dionísio, né? Se você pegar um eixo vertical na obra, tá? Um eixo vertical. Então, você vai pegar a forma e vai girar ela. Imagine o seguinte, você pode estar trabalhando com uma forma de alumínio que você transporte na mão, né, pedaço por pedaço, ok. Mas você pode também estar trabalhando com, por exemplo, forma de aço e guincho. Então, quando você... guindaste, desculpe. Quando você pega uma parede inteira, você vai pegar essa parede e vai girar ela para colocar do outro lado, tá? Você não vai conseguir rebater. Se você olhar, porque você... às vezes a parede ela é igual, ela é até detalhada igual, tá? Por quê? Porque ela tem as mesmas aberturas, é só uma questão de você estar olhando para um lado, olhando para o outro. Mas na questão da forma, você vai ver que tem diferença uma face para outra face, tá? Porque você pode estar, por exemplo, uma parede, é que eu não tenho como apontar aqui, mas se você pegar uma parede de fachada, por exemplo, tá? A parede externa, a forma externa, ela é mais comprida do que a forma interna, tá certo? Um exemplo. Então, você não pode trocar de posição. E, no entanto, quando você faz o espelhamento, certo? Você consegue botar essa abertura de janela, ou que seja de porta, sei lá o quê, se for na mesma posição, tá? E o que você quer aí, na verdade, é dar um giro. Se você botar isso no desenho, você vai perceber, mas tem que pensar em termos de forma e não da parede. Mário Ribeiro está acrescentando aqui comigo, já em outro chat aqui no WhatsApp, né, nosso colega aqui de Salvador, que tem que espelhar
nas duas direções, a mesma coisa que girar a parede, não é só um espelhamento, é espelhar duas vezes, é como se a gente girasse essa parede, para o pessoal entender melhor. Exatamente, Vamos pensar o seguinte, vamos admitir que eu tivesse nesse prédio que está aparecendo aí para vocês, vamos dizer que, claro que isso é só teórico, vamos dizer que eu tivesse aí a forma dos 3 apartamentos. Eu ia ter que girar ele, certo? Ia ter que simplesmente pegar e girar ela de 180 graus. Tá certíssimo. Exatamente, perfeito. Exatamente. Né? Gustavo Arruda, ele lhe parabeniza e ele diz que, em função da grande rigidez das edificações em paredes de concreto, qual a sua avaliação sobre a exigência de norma quanto à exigência de armadura mínima, né, para esse tipo de edificação, que é a chamada armadura psicológica? Um abraço para Gustavo. Gustavo, é o seguinte, já existem estudos para retirar a tela da parede de concreto, mas não pode ser com esta norma, tá? A gente sabe que, inclusive, a maior dificuldade de tirar a tela e substituir, por exemplo, por fibra, porque, claro, que a tela está ali também dá alguma ductilidade, né? Além do reforço, ok? Vamos falar só de tela. Mas já existem estudos para retirar a tela. A tela, eu costumo brincar que é o cabide, né, da parede. É onde você vai pendurar suas instalações. No entanto, já existe também desenvolvimento de peças, né, de instalações que você pode fixar diretamente na forma, certo? Eu, por exemplo, eu vi um protótipo disso, onde você fixa a caixinha de elétrica na forma, tá? Já com o orifício ali certinho, e depois, quando você tira a forma, você perde aquele fixador, né? Mas é uma coisa de plástico, uma coisa boba. E isso seria até mais interessante, porque estando a forma já com a furação desses encaixes, você nunca teria diferença entre uma casa e outra, tá certo? Mas a tela, hoje, ela não pode. E foi uma discussão forte na reunião da norma, mas para esta norma ainda há a exigência da tela. Muito provavelmente a gente deve ter aí no futuro alguma norma que permita fazer substituindo a tela, ou por fibra de aço, ou por qualquer outra fibra que tenha a mesma função da tela, tá? E não confundir com as fibras de nylon polipropileno, que são as fibras que são responsáveis pelo controle da fissuração por retração inicial, tá? Sandro pergunta aqui se a armadura em malha é centrada ou se existe a possibilidade de ter armadura nas duas faces. Sim, para paredes com espessura maior do que 15 é obrigatório ter nas duas faces, tá? E em algumas situações você pode optar, até, claro, fazendo isso no cálculo, você pode ter uma parede menor do que 15 com armadura nas duas faces, tá certo? Quer dizer, obrigatório só acima de 15, ok? Mas não impede que você use abaixo de 15. Normalmente a gente usa a tela centrada, até porque, como a gente viu ali na expressão, a tensão na parede ela é muito baixa, tá? Então, normalmente, nesses prédios mais baixos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, até 5 pavimentos, etc., a gente trabalha com armadura mínima. Por isso que é aquele cuidado, inclusive, do espaçamento das juntas de trabalho, para a gente poder trabalhar com armadura mínima. Porque armadura, claro, num prédio todo de concreto, né, armado, a gente tem um peso grande de custo à armadura. Uhum. Valúcio, ele pergunta que em relação às esquadrias, para uma esquadria de 1,20 por 1 metro, por exemplo, no projeto, já se deixa a abertura na parede com as dimensões exatas da esquadria, ou você deixa alguma folga? E se sim, de quanto normalmente se deixa de folga? Ótima pergunta. Isso está lá na nossa pauta da primeira reunião, tá? Por quê? Você tem que saber qual é a esquadria que você vai assentar. Ok? Então, por exemplo, uma porta de madeira, é uma folga maior do que numa porta de alumínio, tá? Uma janela de alumínio também tem uma folga menor. Quem é que vai dizer essa folga? É o construtor, tá? Porque a gente não sabe qual vai ser a esquadria que ele vai colocar e a gente passa essa responsabilidade até para que ele reflita e possa decidir, porque isso é a decisão dele, né? Não pode ser nossa. Uhum. Tá? Mas sempre tem uma folguinha. Antônio Sérgio, ele está perguntando aqui qual o limite de pavimentos e qual o prédio mais alto nesse sistema no Brasil. Eu sei de prédios de 50 pavimentos em Santa Catarina. Eu não sei se você tem alguma outra informação.
Não, não tenho. Eu ia justamente passar a pergunta para você, viu? Em Balneário Camboriú, a gente tem os prédios mais altos, acho que hoje no país, prédio com 80 pavimentos, e em parede de concreto tem um prédio com 50 pavimentos, né? A alvenaria, ela não sai do solo, né? Ela tem uma estrutura de transição em concreto. É um prédio de 50 pavimentos que eu gostaria, inclusive, não sei se ainda está em obra, porque parede é muito rápido, né? Mas a intenção nossa era fazer uma visita em alguma obra dessa de edifícios muito altos em parede de concreto. Diante da pandemia, a gente teve que ficar quietinho, ninguém pode sair nem voar, e aí esse plano foi adiado. Eu não sei se quando a gente chegar para ver a obra, de repente, ela já vai ter terminado, né? Porque as obras, na maioria dos estados, estão continuando. Né? Eu não sei se tem alguma outra informação. Só uma complementação, a restrição é o contrário. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura muito mais rígida, certo? Então, veja, no limite, eu vou fazer uma parede, digamos, né, de 15 centímetros, que é o que eu teria lá no convencional, quando, né, normalmente o pessoal faz, e vou poder subir. E se eu precisar engrossar essas paredes, eu posso engrossar essas paredes. E o consumo que você tem justifica, tá? E no caso, como você tem uma estrutura toda monolítica e toda rígida, você trabalha com inércias muito grandes, então a gente vai parar digamos assim, o edifício de estrutura convencional, a gente vai tender a fazer ele menor do que se for o de parede de concreto, tá? Eu não digo que a gente vai ter, digamos assim, alvenaria estrutural, né, porque você tem outras questões que envolvem questão de fornecimento de bloco, etc. Então, você fica com uma resistência limitada. Agora, no caso dos prédios de parede de concreto, na norma, tem lá uma limitação na 2012, tem 16055 de 2012, tá? Existe uma limitação de só usar concreto até FCK de 40, tá? Então, se você já está utilizando FCK de 40 e está subindo com o seu prédio, logicamente, você vai precisar aumentar as espessuras, tá? Mas não tem limitação técnica. Joia, obrigada. Gamal, lá de Recife, calculista também, colega, ele pergunta, Marcelo, você aconselha o uso de fibra para combater a fissuração? Sim, sempre é utilizado, né? A fibra de polipropileno, parece que aquele propileno é mais barato, então a gente usa normalmente, mas sempre é indicado em projeto que a fissuração por retração, a gente tem esses cuidados, conforme eu falei, né? Tem que usar a fibra, inclusive a norma vai aprofundar um pouco mais essa questão, né, da retração, porque tem sido, assim, o ponto de atenção, né? Então, a fibra, para o controle de retração, ela deve ser empregada, as juntas devem ser projetadas e executadas, gosta de executar a junta de trabalho, né? Você tem que ter uma boa cura. Eu nem gosto de falar em cura, porque eu acho assim um absurdo a gente ter que dizer a um engenheiro que precisa fazer cura de concreto, principalmente quando ele está fazendo uma obra de parede de concreto, né? Que as extensões são grandes, as superfícies imensas, né? Em relação ao convencional. Então, claro que a cura é importante, tá? E a questão do tecnologista de concreto. Certo? Por quê? Porque você precisa estudar uma composição que seja um concreto. Tem construtoras que usam superfluido, mas normalmente é o alto-adensável. Você vai fazer um concreto alto-adensável com baixa suscetibilidade à retração. A cura é um ponto que a gente tem que tocar o tempo inteiro, tem que falar o tempo inteiro, em sala de aula o tempo inteiro, para ver se entra na cabeça de engenheiro que produto à base de cimento precisa de cura. Seja concreto, seja argamassa, qualquer um deles. Somente na região de... Me permita aqui, né? Eu vou contar um caso rápido, mas um engenheiro de obra de parede de concreto, ao me retratar que tinha lá umas fissuras, eu comecei a perguntar como é que era, perguntei como é que ele estava fazendo a cura. Então, o engenheiro responsável por uma obra de parede de concreto, ele não sabia o que era cura. Ou para que serve, né? Porque se não sabe o que é, não sabe para que serve também. Né? Então, a pergunta de prova, né? Isso é pergunta típica de prova de materiais de construção. Então, você, como professora, reprove. Com certeza. Olha, essa questão você reprova. Não, a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo. Tem duas perguntas que elas se complementam, não sei se você vai poder falar assim abertamente, mas Alexandre, ele pergunta se existe algum software que considera, específico, né, software para parede de concreto, e Luiz, ele pergunta qual o que você usa. Então, primeiro, se existe, se você usa algum, se você quiser falar o que você usa, aí é contigo.
Não, existe, tem um aí recente, né, que foi lançado, mas a gente tem, no caso, a gente tem planilhas próprias, né, que foram preparadas, assim, e tanto no cálculo das ações, como no dimensionamento, tá? Mas já existe um software no mercado que foi lançado aí recentemente. Para a gente Não posso... Oi? Fique à vontade, pode terminar. Não, é só, assim, que eu não posso nem fazer nenhum julgamento, nem faria aqui, tá? Mas, assim, como nós, da Geoteste, nós temos um detalhamento muito específico, porque nós detalhamos parede por parede, emenda por emenda, né? Nós fazemos um plano de corte, então todas as telas da obra são desenhadas, né? E nós fazemos uma otimização dessas telas. Então, assim, a gente não faz um detalhamento em linha reta, não. A gente vai até o plano de corte e vê lá, puxa vida, eu poderia estar encaixando lá um pedaço de tela aqui, mas um pouco menor. Então, eu vou e refaço o meu cálculo. Será que eu posso suprimir ali qualquer 5, 10 centímetros naquela tela para encaixar no espaço que eu tenho ali no plano de corte? Então, com isso, a gente chega, já teve prédios da gente ter 0,78% de perda em tela, né? O que é bastante significativo, menor do que 1%. Então, isso, para uma obra que tem muita repetição, isso é extremamente importante, tá certo? Então, assim, eu acho que como a gente tem um detalhamento muito específico, e essa parte para a gente também dá muito trabalho, a gente tem desenvolvido rotinas próprias para fazer esse detalhamento, tá? Uhum. Vamos encerrar aqui na pergunta do Wellington. Tem algumas outras perguntas, eu peço que as pessoas encaminhem a pergunta diretamente a Marcelo, né? Ele colocou o e-mail no final da apresentação. A apresentação vai estar disponível também no canal do Todos pela Construção no YouTube, então quem quiser assistir novamente. Mas para a gente fechar aqui, até mais a questão de execução, o Wellington ele pergunta se, em casos de forma, que já foi usada várias vezes, né, começa a surgir algumas deformações na própria forma, né, e que vai causar deformação na estrutura, obviamente. Qual o tempo de vida útil da forma, e nesse caso de várias utilizações, quais os cuidados específicos na execução? Tá. Bom, a gente trabalha mais com projeto, mas a gente interage muito com os construtores, então eu não vou falar de experiência própria, tá? Mas sim de conversas com construtores. Vai depender muito do cuidado que você tem com essa forma. Eu costumo brincar que, assim, a forma é a princesinha da obra, tá? E quem vai tratar nessa forma é um cara que está lá com uma ferramenta pesada e que, ao mesmo tempo, ele tem que ser delicado. Mas como? Na verdade, se você não dá um bom treinamento ao operário para que ele faça a desmontagem dessa forma, e a montagem também, mas principalmente a desmontagem, para que ele não faça com jeito, ele vai fazer na força, tá? Então, é uma questão também do próprio zelo da empresa, na capacitação dos operários, tá? Para poder tratar a forma com mais cuidado. E também a questão da manutenção mesmo, de limpeza, etc., que tem que ser feito diariamente. Na verdade, tem até empresas que adotam uma limpeza diária e uma limpeza semanal. É como se fosse assim, limpa todo dia, mas tem uma faxina, né? Isso também é importante. Então, esse cuidado é que vai dizer a quantidade de vezes você vai poder usar uma forma. Claro que também o tipo de forma vai influenciar, certo? Claro que a tendência é que você tenha uma forma com a superfície de aço vai tender a ter muito maior durabilidade do que uma forma em alumínio, justamente por essa questão de a forma de alumínio numa pancada, ela amassa, tá? Então, você teria que estar trocando essas peças, etc. Tá certo? Então, assim, estou falando do que eu tenho trocado ideia com o construtor. Forma é equipamento, né? Você investiu caro no equipamento, você tem que ter zelo pelo equipamento, assim como um caminhão betoneiro, assim como qualquer outro equipamento da construção civil, né? Eu vou ter que encerrar, infelizmente, tem muitas questões interessantes, interação solo-estrutura, né? Espessura de parede, até quanto de espessura para aqui, quantos andares, então tem um monte de questões aqui interessantes que a gente pode continuar a falar, né? Mas eu vou pedir que o pessoal encaminhe essas questões para Marcelo, porque a gente, infelizmente, tem um tempo reduzido. O tema paredes é um tema que tem muita coisa para ser debatida, muita curiosidade ainda, né? Tanto na área de projeto, execução, revisão de norma, então a gente está tendo palestras Todos pela Construção nos diversos temas. Então tem a palestra de Rubens Monge, tem a palestra do Maurício, tem a palestra do Wendler, tem a palestra do Marcelo, então
quem for lá procurar parede de concreto vai achar várias pastinhas aí com várias apresentações. Então, eu queria agradecer a Marcelo, que você faça as suas considerações finais para poder a gente, infelizmente, fechar a nossa sala. Tá. Agradecer mais uma vez o seu convite, tá? Eu quero pedir desculpa aí pelo penúltimo slide, não sei porque não deu certo, era a norma. Quero pedir desculpa também, porque é a primeira vez que eu faço uma live, tá? Em tempo de coronavírus, agora a moda é Corona Live, né? Então, como é a primeira vez, e quero agradecer também aí a presença de vários amigos que eu vi aqui, né? Que entraram e, enfim, estou à disposição, né? Para quem tem o meu contato aí, para quem pegou, pode mandar e-mail, respondo com todo prazer. E mais uma vez, obrigado aí, a atenção de todos. Obrigada, Marcelo. Eu queria encerrar mais essa sala dizendo que nós somos o movimento Todos pela Construção, né? Nós estamos em todas as plataformas digitais, o curso está disponível no YouTube, provavelmente a partir de amanhã. Nós vamos ter 100 cursos online de 60 minutos cada um, são gratuitos, são gravados ao vivo, como a gente está aqui na nossa salinha ao vivo, e depois vai estar disponível lá. E aí a gente convida todo mundo a participar desse movimento, que é uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae. Obrigada a todos, obrigada, Marcelo, e até a próxima apresentação. Até logo. Tchau.